Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós falaremos sobre uma estrutura de dados chamada Struct do C++, que permite agrupar diferentes tipos de dados sob um único nome. É uma maneira de organizar dados relacionados de forma que eles possam ser manipulados de maneira mais eficiente. Algumas características fundamentais das structs em C++ são agrupamento de dados. Uma struct permite agrupar diferentes tipos de dados, seja em int, seja float, seja char, qualquer coisa sobre um único nome. Os dados dentro de uma struct são chamados de membros e cada membro pode ter um tipo de dado diferente. O acesso aos membros é feito utilizando um ponto. A gente vai ver isso aqui no código. E a visibilidade dos membros é pública por padrão. Isso significa que você pode acessar diretamente os membros de uma struct fora da própria struct. Então vamos aqui para o código. Vamos criar aqui uma struct para vermos. E bom, aqui no código nós vamos ter aqui, vamos escrever aqui como declarar um struct, né? Então a gente escreve a palavra-chave struct, escreve o nome, abre chave, aqui a gente coloca os membros, né? Então pode ser int membro 1, string outro, né? Tanto faz. A gente coloca aqui os membros que a gente quiser, e aqui entre a chave e o ponto e vírgula, nesse caso nós usamos ponto e vírgula, está diferente das funções, mas aqui entre a chave e o ponto e vírgula nós já podemos criar objetos desse tipo aqui. Então no caso eu chamei de nome, nós podemos criar objetos do tipo nome. Então n, m, e já esses objetos já vão ser variáveis, né, que a gente pode chamar lá no nosso código. Então vamos botar um exemplo mais prático aqui. Struct carro, string nome, int ano. Bom, aqui nós criamos uma struct chamada carro com membros nome e ano. Então a gente declarou aqui um tipo de estrutura chamado carro, né? Vamos então aqui na nossa função principal chamar aqui carro. A gente chama como se fosse tipo de variável mesmo aqui. Então a gente escreve o nome do nosso tipo de estrutura, no caso é carro. Então eu quero carro C1. Carro C1. A gente pode acessar os membros com ponto, como eu falei, lembra? Então C1 ponto nome igual a Corsa. C1 ponto ano igual a 2006. A gente pode dar aqui um cout, carro C1 ponto nome ano C1 ponto ano, L, Ctrl Shift Ctrl S para salvar, Ctrl Shift B para compilar o código. Esse tipo de estrutura de dados, o struct, é muito utilizado no C, né? Porque ele é como uma classe, só que com menos
é mais simples, é uma estrutura de dados simples. No C você não tem classes, você tem só structures. Aqui no C++ nós temos classes. Nós veremos em outro vídeo como usar classes no C++. São outro tipo de estrutura de dados mais complexo que o struct. Então, está compilando aqui nosso programa. Bom, ele terminou aqui a compilação, então vamos executar o programa. Aqui no Visual Studio 2019 a gente pode usar F5 para iniciar com depuração, ou Ctrl F5 para iniciar sem depurar. Eu vou aqui iniciar sem depurar. E tá aqui, carro Corsa, que foi o nome que a gente deu, e ano 2006, que foi o ano que a gente deu aqui para o nosso carro. Bem, aqui nós definimos um tipo de estrutura chamado carro, e nós podemos criar aqui embaixo quantas variáveis desse tipo nós quisermos, né? Então, quantos objetos nós queremos. Então podemos ter aqui carro C2, carro C3, carro Ford, carro qualquer coisa. Nós podemos também, em vez disso, deixa eu apagar aqui, a gente não definiu o nome do tipo, mas a gente já definiu objetos aqui embaixo. Então a gente define o C1 aqui e a gente não deu o nome do tipo, então a gente não consegue criar outros. Mas nós podemos definir outros objetos aqui, né? A gente só não pode criar outros objetos lá embaixo desse modo aqui, sem definir o nome do tipo. Então se a gente compilar e executar aqui, a gente vai ver que dá no mesmo. Nesse caso aqui, porque é o C1 ali que a gente tá chamando aqui embaixo, né? Acessando os membros, atribuindo valores a eles e depois vendo esses valores. Então olha lá, carro Corsa, ano 2006. E a gente pode ainda assim, né? Porque o nome do tipo é opcional, mas você só não pode colocar quando você já define objetos aqui embaixo. E a definição de objetos embaixo aqui também é opcional, mas você só não pode colocar se você tiver o nome do tipo. A gente também pode colocar o nome do tipo e já definir um objeto aqui embaixo. Não tem problema nenhum, né? Então, vamos chamar aqui string marca e modelo C1 ponto modelo C1 ponto marca e aí a gente exibe aqui. A gente pode inclusive fazer um array de objetos aqui embaixo, definindo a quantidade já. Tem que definir a quantidade aqui. E aí aqui nós teremos que colocar um índice também, como é o primeiro a gente bota um 0, né? Mas aqui a gente não vai fazer isso, vamos deixar só ser um mesmo. E a gente consegue ver aqui e criar outros que estão carro C2, eu vou chamar C2 ponto marca Ford, C2 ponto modelo
igual a... não sei, não conheço, então pode ser que esteja errado isso aqui, mas vai assim mesmo, né? O foco aqui é programação, ser um ponto ano, igual a, não faço ideia, então vou botar 2010. A gente exibe aqui, pode exibir, então C1 ponto marca, C2, perdão. C2 ponto marca, C2 ponto modelo, C2 ponto ano, Engine. Compilar e executar para ver. Ele vai exibir direitinho igual aqui, igual nos nossos outros exemplos. Aqui o Ctrl F5 para iniciar sem depurar, e tá aqui Ford Mustang 2010 também, né, esse novo layout que nós adicionamos. E aí, qual a utilidade disso? Bom, utilidade, nós criamos novos tipos para lidar aqui. Então a gente pode fazer o seguinte: em vez de eu chamar aqui de carro, vou chamar de complexo. E eu vou ter aqui double real e mag. Parte real é a parte imaginária de um número complexo. E aqui a gente, então, complexo C1. Olha, eu estou usando aqui C1, C2, C3 só para facilitar. Você pode dar o nome aqui no objeto, o nome que você quiser, igual numa variável, o nome que você quiser, desde que, é claro, não comece com número, né? Essas regrinhas assim. Então, então vamos lá, C1 ponto real igual a 2, C1 ponto imag igual a 1, e Cout C1 ponto real mais C1 ponto imag i. Então a gente vai exibir aqui, né, um número complexo, parte real mais parte imaginária, Ctrl F5, tá aí 2 mais 1i. No caso aqui a gente poderia até deixar esse 1 de fora e ficar só 2 mais i, mas é porque a gente digitou ali, então a gente também pode vir aqui, mudar qualquer um deles. E aí, uma vez que a gente pode fazer isso, a gente pode começar a criar funções para fazer operações matemáticas com esse novo tipo que a gente criou, complexo, que não vem por padrão na linguagem, né? A gente vem inteiros, números reais, mas complexos não. Então a gente pode criar funções para fazer operações com esses números complexos, né? Isso vai ser útil em um monte de programas, não especificamente as operações com números complexos, mas o uso de estruturas de dados assim. Bom, espero que tenham achado útil, que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, acharam útil, compartilhem, deixem um like e se inscrevam para mais vídeos. Até a próxima!